O estudo da IBM apontou como 10 setores importantes da economia brasileira vão se beneficiar de ferramentas de inteligência artificial generativa até 2026. Segmentos que incluem bancos, varejo, saúde, até o setor automotivo. Vamos falar agora ao vivo com o Thiago Viola, diretor de IA, Dados e Automação da IBM Brasil, que vem ao vivo conversar com a gente no nosso estúdio, explicar esse estudo. Tudo bem? Obrigada por conversar com a gente. Tudo bem, boa tarde. Obrigado a você, é uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa, obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Quero muito te ouvir, antes de mais nada. Olhando para o estudo, é muito interessante ver quanta coisa pode mudar logo mais. E aí, olhando inclusive os primeiros dados, a gente está vendo que 92% dos executivos de alto escalão estão esperando digitalizar os fluxos de trabalho logo mais. Ainda assim, 85% esperam que a IA transforme os modelos de negócio. Portanto, a gente está diante de um cenário em que executivos estão de olho e praticamente aí estão contando com a IA para desenvolver o trabalho. Não tenha dúvida. O estudo é muito significativo no sentido de a gente progredir literalmente o uso da inteligência artificial. A gente veio de um momento onde o entendimento da IA foi tropicalizado, foi para dentro da nossa casa, para dentro da nossa residência. Então, a sensibilidade do mercado ficou muito aceitável do potencial da IA. Então, quando a gente olha isso, independente do setor, cada vez mais a gente vai começar a entender e querer colocar em prática. Itens básicos e práticos de produtividade, eficiência operacional e inovação, eles serão a todo momento buscados e aplicados. Tá? Então, o que a gente vê nessa dinâmica é uma evolução muito grande da IA tradicional, da IA generativa, agentes de AI. Então, ele vai acabar permeando diferentes setores e diferentes indústrias. Né? O que a gente vê, essa evolução muito rápida do que a gente tem no mercado corporativo, é uma busca incessante de inovação. E esses modelos que a gente vai aperfeiçoando com a inteligência artificial tem um futuro bem satisfatório para todos nós. Né? E é muito impressionante. A gente está no momento que hoje em dia a gente vê muita gente fazendo curso de IA, enfim, alguns cursos para entender um pouco mais, conseguir tirar melhores pontos, às vezes. A gente está num ponto que é como se fosse, por exemplo, datilografia, quando o pessoal fazia curso de datilografia e hoje em dia ninguém precisa fazer mais isso, todo mundo já aprendeu aqui a digitar ou não. É um cenário que vai continuar existindo esses cursos ou a gente vai cada vez mais aprender de forma automática? Como é que vocês enxergam? A gente vive uma nova era tracionada pela inteligência artificial. Esse momento em que a gente percebeu qual o tamanho da capacidade que ela tem e ela vai permear de novo, né? O nosso lado pessoal, o nosso lado profissional. Então, esse momento da IA é uma nova era. E o legal é que quando a gente olha a tecnologia por si só, a gente tem 3 momentos que no próprio estudo ele relata. O primeiro momento é o nosso como pessoa, né? O nosso letramento oficial com inteligência artificial. Uma coisa é a gente abrir o prompt e digitar alguma coisa e perguntar. Outra coisa é entender o que ela pode melhorar, como ela vai funcionar, o que ela vai agregar. Então, esse letramento inicial de pessoas, ele é fundamental para que nós nos sintamos à vontade de poder utilizar. Um segundo momento da pesquisa e onde a gente se situa muito é o que a gente vai conseguir trazer de vantagem competitiva. Então, um processo hoje que você executa, que ele é repetitivo, um processo que ele tem uma natureza óbvia onde a IA pode transcender o uso do ser humano, aqui eu tenho uma capacidade inicial. Então, esses 2 momentos juntos, ele te leva para a terceira fase, que é a aplicação da tecnologia. Né? Eu digo, a tecnologia hoje ela já não é mais um fator limitante. Ela já tem hoje capacidade de desenvolver N casos de uso. E aí, quando você olha isso num grau, né, de aperfeiçoamento de 2, 3, 5 anos, ele vai acabar tangibilizando múltiplas indústrias aqui dentro do Brasil. Pois é, eu queria entender especificamente com relação ao setor, porque esse estudo de vocês mostra justamente isso, assim, o ponto especificamente olhando para os setores e como que isso pode vir a impactar, por exemplo, a própria economia do Brasil, o PIB, enfim. Olhando para varejo e produtos de consumo, o que esse estudo mostra? Primeiro, acho que sempre quando a gente olhar qualquer uma das indústrias, né? Tá. A indústria, por exemplo, de varejo, o front, o uso prático com o mercado, ele é muito importante. Então, a indústria de retail. Tudo que é tracionado hoje para atendimento de cliente, atendimento de produto, tudo que é literalmente para o usuário tirar proveito, ele vai ser provido com inteligência artificial. Então, aqui tem um grande de maturidade, de produtividade muito alto, porque a gente vai entregar na mão da tecnologia informações que são estáticas e vai se preocupar literalmente em acelerar e trazer muito mais informação, muito mais conteúdo para dentro do mercado. Né? O próprio estudo faz um recorte, a gente tem hoje uma previsão até o ano de 2027 de 133% de crescimento de revenue mesmo, de renda esperado nesse mercado. E aí tem 2 fatos muito curiosos que é a inteligência artificial que propõe. O primeiro é a capacidade de hiperpersonalização que a gente vai ter.
Então, se eu entender como o Thiago funciona, como a Muriel funciona, quais são os principais produtos, tendência, uso, eu consigo cada vez mais verticalizar esse consumo para que a gente tenha o uso prático de um produto final, de um consumo, alguma coisa nessa direção. É quase como o algoritmo funciona hoje nas redes sociais, por exemplo. Nessa mesma direção. Só que, logicamente, naturalizado no que você consome de produto, de solução, de eficiência, né? Então, este mercado hoje de retail, com geral, o mercado de varejo, ele traz essa aproximação muito grande da inteligência artificial, por conta de atendimento, entrega de conteúdo, a provisão de ter a hiperpersonalização muito forte, né, nesse conteúdo. Então, daqui para frente, a gente vai conseguir alcançar mais e mais tendências justamente de uso prático da inteligência artificial no mercado do varejo. E agora, quando a gente olha para a indústria automotiva, como pensar que é possível unir IA especificamente com essa indústria? A gente já vê, enfim, os carros cada vez melhores, olhando, inclusive, vendo carros que hoje em dia, aqui no Brasil, a gente não tem ainda, se não estiver enganada, mas nos Estados Unidos a gente vê carros que são dirigidos, enfim, de forma automática, sem motorista. Sim. Portanto, o que esperar? Acho que o primeiro impacto nosso, né, quando a gente olha a IA, principalmente no setor de automobilismo, é o impacto de não ter alguém dirigindo. Exato. Então, ele ter a capacidade autônoma é algo que a gente vai começar a realizar muito mais. Mas não é só essa capacidade, é a capacidade de interação. Então, a gente vai começar a perceber muito mais dentro dos carros, dentro da capacidade de auto, trabalhar com uma rede social, interagir, ter um modo de colaboração muito mais forte. Então, a gente nota nessa pesquisa, ela traz o fundamento de colaboração dentro do automóvel muito forte, o que tange a fabricação do automóvel, né? Eficiência operacional, a fabricação, a economia, o uso prático da criação com inteligência artificial, ele vem sendo motivado. E o ponto de quanto a gente consegue entregar de capacidade de inovação através da IA. Então, simples, né? Recorte simples, o manual de quando você compra um carro. Ao invés de vir aquele manual com papel, com 50... Faz leitura, para quê? Né? Então, é um manual através de um aplicativo, onde você o acessa, traz a contextualização, uma dúvida, uma interação, tira uma foto do painel, caso tenha algum problema. Então, você consegue trazer para a nossa realidade. A nossa realidade hoje é um celular com um aplicativo para você começar a interagir. Então, o recorte da indústria de auto é cada vez mais tornar o automóvel ou o meio de transporte de maneira colaborativa, para que você consiga produzir muito mais num curto espaço de tempo. É esse o recorte didático, né, direto que a gente vê no setor de auto. E isso a gente vendo especificamente com relação a consumidor, né? Tanto o varejo, tanto essa questão esse setor de auto, mas olhando para dentro, olhando para o trabalho das pessoas que estão nesses setores, também a tendência é facilitar. Sem dúvida nenhuma. A tendência de uso, né, a robótica em si, prática, na hora que a gente fabrica um carro, e a gente sempre fala muito de análise preditiva e preventiva de um carro. Então, a fabricação de uma peça, ela pode ser economizada, ela pode ser fabricada de uma maneira diferente, ela tem um gasto que ao invés de durar 10 anos, pode durar 20. Sim. Então, todos os temas sensíveis a ESG, né, são uma série de contextos que a gente começa a observar uma tendência muito forte de uso e as máquinas, literalmente, começando a interagir, começando a ter tendência forte de praticidade, né? Então, se vai fabricar uma peça, ele já vai para a fabricação diretamente com a IA estabelecida. Quais são as recomendações, o que pode dar de problema, quais são as situações futuras esperadas. Então, toda essa composição já vai junto. E o quão preocupados a gente precisa estar com a possibilidade de perda de empregos, por exemplo? Bom, eu sou entusiasta do tema de inteligência artificial. Eu acho que a gente está num momento onde o aprendizado e o letramento vai potencializar o nosso uso de IA, né? Uma série de trabalhos e de informações você vai ter como aperfeiçoar através da IA e outros empregos surgirão. Então, acho que a tendência muito forte é, de novo, voltar para o modo colaborativo. Eu acho que a IA traz tantas oportunidades proveitosas que, ao invés de tirar emprego, a gente vai motivá-los a ter muito mais capacidade de criar novas referências, novos produtos, novas soluções. Então, como entusiasta do tema, eu acredito que a gente está num caminho super positivo do uso da IA. E eu queria também alguns detalhes com relação à pesquisa que vocês trouxeram com relação às seguradoras, olhando para esse mundo aí de IA e o que pode oferecer aí nos próximos anos, como é que vocês estão enxergando a partir da pesquisa? A parte de seguradoras, assim como você traz da parte de auto, ele exige um trabalho ainda manual muito forte, né? Então a pesquisa literalmente retrata esse momento de uso e de economia em escala. Se fala muito de economia em escala do que a gente pode tirar de proveito de conteúdo, de economia e de produtividade humana. Então, seguradora é um recorte para o lado de auto. Você adquire um carro, vai fazer um seguro, né? Esse seguro normalmente tem alguém que tem que fazer uma vistoria através desse carro. Sim. Então vamos por exemplo prático com inteligência artificial. Por que não ter um aplicativo onde eu, através de um app, fotografo meu carro
sinalizo, roda, computador, tela e envio. E automaticamente isso te aprova ou não te aprova para um seguro, né? Então, isso são coisas que a gente já vê tomando um corpo. Temos casos dentro da IBM já realizados. Esse que eu te comentei é um caso realizado. E aí, de novo, ele aumenta a produtividade, ele aumenta a eficiência. Ao invés de depender de uma pessoa fazer uma checagem em todos os carros, vamos pegar o 80-20, passou os 20, necessita de uma capacidade de olhar, um chassi, uma roda, um pneu, alguma coisa nesse sentido. Então, essa primeira base, né, de produção, acho que é um dos fatos que a gente olha com extrema clareza dentro do estudo. Ao mesmo tempo, todo o trabalho igual ao que a gente comentou na área de varejo. A hiperpersonalização. Quem dirige o carro, quem dirige o automóvel, quantas horas, qual local, onde estaciona. E isso tudo, mulher, é muito dado. São muitas informações. E a gente passou talvez 10, 20 anos na área de tecnologia mandando a gente juntar esses dados, porque aqui era o novo petróleo do mundo, né? Então chegou a hora, literalmente, da gente pegar todas essas informações e aplicar isso em forma de tecnologia, né? Então aqui que está o ganho da IA. Na hora que você aplica tudo isso e consegue contextualizar, entregar o resultado, é aqui que está o segredo. E aí, quero te ouvir sobre IA com relação à saúde. A gente viu alguns avanços na época da pandemia, IA ainda engatinhando muito, a gente não tinha nem ideia do que poderia se tornar, não era tão popular quanto a gente está vendo agora nesse momento. Sim. Alguns avanços, mas queria entender especificamente como é que vocês estão enxergando o futuro para esse setor da saúde, para além aí de consulta, distância, enfim. A IA ela tem ganho uma proporção, como a gente comentou, né? Através da IA generativa, um momento muito positivo. Quando a gente fala, principalmente da IA na área da saúde, o que antecede, ele é tão importante quanto o que vem dentro da IA. A gente comentou um pouco sobre dados. A gente fala de saúde, a gente pode fazer um recorte para problemas que exijam fotos, né? Exijam radiografias e tudo mais. Quanto maior a base, quanto maior a fonte de comparação e de estudo, melhor a análise dentro da inteligência artificial. Então, o que a gente percebe, o recorte que está dentro do estudo, é quanto essa evolução tem ganhado maturidade. Sim. A inteligência artificial ela tem uma concatenação matemática por trás. Então, se você colocar uma radiografia e ela entender qual é o funcionamento e como ela traz conteúdo, quanto mais informação, mais base, mais entendimento, melhor a entrega no final. Então, o estudo relata justamente esse progresso, né? Há 4, 5 anos atrás, massa de dados descentralizada, não tinha como aperfeiçoar. Então, a grande preocupação ou a grande atenção agora é como a gente consegue aumentar o nível de assertividade. Seja em doenças, seja em remédio, seja em produção de novos remédios. Então, tudo isso junto traz para nós uma amplitude positiva, para nós como seres humanos, do que a IA pode colaborar com a gente. Eu aproveito até para te perguntar qual dica você dá para quem está nesse momento tentando entrar nesse mundo, tentando entender os detalhes, porque a percepção que a gente tem é essa: se você não embarcar nesse cenário, você vai ficando para trás, porque a IA vai tomando conta de absolutamente tudo. E eu queria entender qual é a percepção que vocês têm na IBM, inclusive, com relação a isso. A sua percepção está extremamente correta, né? Cada dia que a gente olha é uma nova notícia, uma nova informação da IA. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está num momento de muito progresso da IA. Se eu pudesse traçar 3 pontos aqui específicos, né? O primeiro é um letramento justamente em IA. Então, não precisa conhecer a fundo, mas saber qual o fundamento básico, como eu aplico, como eu tiro informação verdadeira e uso prático dentro da IA. Um segundo momento, no nosso dia a dia de trabalho ou no nosso dia a dia pessoal, existem atividades que elas podem ser automatizadas e inseridas na IA. Então, esse nível de atenção, essa percepção nossa de como eu trago um problema e resolvo através da IA, no mercado corporativo a gente percebe isso fortemente, que são os 2 temas de produtividade e eficiência operacional que aparecem a todo momento, tá? E o terceiro, olhar tudo isso e aplicar numa tecnologia, né? Por mais que pareça fácil o entendimento, tem ferramentas que trazem justamente esse uso prático para dentro de casa. E é interessante que quanto mais você conhece sobre IA, mais você consegue entender, inclusive, os defeitos, quais são os problemas, porque aí você consegue, inclusive, contornar e evitar que os problemas aconteçam, né? Porque tem gente que se baseia apenas em tecnologias IA, mas é interessante saber e entender quais são os pontos que, às vezes, não estão 100%. Sem dúvida. A gente tem características da IA, né? A IA, sim, como a gente bem coloca, ela serve para ter ensinamento. Então, você vai progredindo a maturidade e o uso da IA. Agora, temas como viés, como alucinação, como drift, que a gente chama, que é justamente escorregar o conteúdo e o conhecimento, isso tem que ser tratado, né? Por isso que o grau de assertividade da IA, ele é um momento de maturidade. Ele vai ganhando saltos, né? Então, quando você fala de um viés ou de uma alucinação, ele é uma falha.
né? E essa falha tem que ser corrigida. Então, imagina num ambiente corporativo ter uma falha de comunicação ou enviesar a resposta para algum caminho. E são preocupações naturais que o mercado como um todo tem, né? Se a gente olha o retrato, por exemplo, do mundo de dados, a gente tem a LGPD que é bem estabelecida, que direciona o que pode e o que não pode. Então, olhar isso para o mundo da IA é o mesmo recorte. É como a gente consegue cercar, determinar guardrails para que a gente encaminhe o conteúdo e a direção da onde a gente acha que a IA realmente tem capacidade de produzir e nos auxiliar. Muito legal. Tiago Viola, diretor de IA, Dados e Automação da IBM Brasil. Obrigada pela conversa. Volte sempre, viu? Obrigado, é um prazer. Agradeço.